Olá, eu sou Maria Salete, assistente social, especialista em gerontologia. Estou aqui hoje para falarmos um pouco sobre a importância dos vínculos familiares nas instituições de longa permanência para idosos, ILPIs, as quais também são conhecidas como casa-lar, casa de repouso, abrigo para idosos. E a gente começa falando um pouco sobre a importância, da família nesse processo, nessa conjuntura que estamos vivendo neste momento da pandemia, do coronavírus, certo? Então, a família, o que é a família, A família é um nicho afetivo, é um espaço onde o homem se sente pertencente a algo, e que isso vai impactar nas suas relações na sociedade, E além da questão afetiva, nós temos também alguns ditames legais, Nós temos a nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal de 1988, que no seu artigo 230 diz que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo o direito à vida. E aí a gente vem falar um pouco sobre essa importância, sobre a responsabilidade das famílias, junto às ILPIs, que são as instituições de longa permanência para pessoas idosas. Então, como pode se dar essa relação nesse momento, que a gente luta tanto para que esta família esteja presente e nesse momento a gente pede para que ela se afaste um pouco, se isole, até porque todos nós, nesse momento, precisamos desse distanciamento social para garantir a vida de todos. Bom, então vamos falar um pouco sobre as configurações familiares, que temos hoje na nossa sociedade. Anteriormente, nós tínhamos famílias, que eram aquelas famílias extensas, onde um casal tinha 15, 20 filhos, 25 filhos, que muitas são realidade dos nossos idosos hoje, Foram idosos de famílias muito extensas. E hoje na nossa sociedade, essa configuração familiar, ela sofreu modificações. Nós temos hoje a família nuclear, muitas vezes formada pelo pai, a mãe, 1 ou 2 filhos no máximo. Temos famílias chefiadas por mulheres, ou especificamente só por homens. Temos as famílias homoafetivas, E também temos as instituições que fazem o papel dessa família, como as instituições religiosas, de diversas religiões, evangélica, católica, de matriz africana, e dentro disso temos também as ILPIs, que para alguns idosos passa a ser a sua família, Então as ILPIs, as instituições de longa permanência, ela tem uma grande contribuição e um papel importantíssimo, dentro dessa configuração familiar, E no tempo de pandemia, do que a gente está vivendo agora, essa família, ela é chamada a se distanciar desse idoso, Porque no normal é a gente pedir que a família, ela seja muito próxima, ela se aproxime dessa pessoa idosa, ela estando em uma ILPI. E agora a gente está com um outro movimento, Que mesmo com esse movimento de distanciamento, a gente está pedindo distanciamento social, você não está pedindo um distanciamento afetivo, Então essas relações elas continuam. E para que isso aconteça de uma forma tranquila, nós vamos falar aqui um pouco de algumas dicas que podem ser dadas para os familiares, E também para as ILPIs traçarem essa relação com a família. E que isso aconteça de uma forma mais leve, Que esse distanciamento não traga dor, Não traga tristeza para a pessoa idosa. Então, assim, algumas dicas que a gente gostaria, de estar falando aqui, que são alguns recursos,
Hoje nós temos os recursos não tecnológicos, né, que são os recursos tradicionais que nós usávamos antigamente, e nossos idosos também usavam esses recursos, que temos os recursos tecnológicos, tá? Então, os recursos não tecnológicos, nós temos o quê? Um bilhete, eu estou distante, mas eu posso me comunicar com essa pessoa idosa através de um bilhete, mandar um recado, né? Antigamente a forma de comunicação era através de recados. Uma fotografia é uma forma de você se comunicar, é uma forma de você dizer, olha, eu estou aqui, eu me preocupo com você, né? Eu estou presente. E os recursos tecnológicos que hoje são importantíssimos para todos nós, né? E para essa comunicação é distante, mas que ao mesmo tempo nos aproxima, né? Então, dica desses recursos tecnológicos, nós temos as ligações telefônicas, né? As ILPIs podem estar proporcionando para que o idoso e a família façam esse contato através do telefone. As mensagens de WhatsApp, né, que é muito interessante. Tem alguns idosos até que têm o seu próprio aparelho celular e que conseguem fazer essa comunicação com o familiar. As videochamadas são maravilhosas, porque o idoso está aqui e está vendo o seu ente querido do outro lado, né? E a família também está podendo visualizar esse idoso através dessa videochamada. Também podemos usar criar criatividade, né? Mandar áudio de músicas que esse idoso goste, da música da sua época, que está ali, está marcada e que demonstra que aquela pessoa tem um carinho e que ela está presente nesse momento. Porque distanciamento social não significa o distanciamento afetivo. E para as ILPIs, é importante todo o envolvimento, né? De uma forma tranquila, de uma forma objetiva, sem terrorismo, para estar conversando também com esse idoso e com a família, né? Então, as ILPIs podem entrar em contato com os familiares para estabelecer rotina de comunicação, né, com as pessoas idosas residentes na instituição. Pode estar marcando um horário para fazer uma videochamada, né? Tem vários aplicativos que você pode fazer a reunião familiar, porque a gente tem que entender que a ILPI é a residência dessa pessoa, né? Ela não é uma instituição de saúde, então ela tem que ter todo o movimento que nós temos numa família. Óbvio que tem suas regras, né? Tem a organização, que é uma residência coletiva, então a gente tem que ter algumas regras. Então, pode estar estabelecendo essa rotina de comunicação, com horários, combinar isso com a família, né, com antecedência, para que isso aconteça da melhor forma. E para a reorganização dessa comunicação, né, tanto ela pode estar combinando esses horários, ou se o idoso tiver o seu próprio aparelho, ele pode ficar livre para fazer a comunicação com o seu familiar. É importante também que dentro dessa conjuntura, as ILPIs elas estabeleçam uma rotina de informação para essa pessoa, né, para a pessoa idosa, de forma ética, de forma clara, explicando o que é o coronavírus, fazendo uma coisa educativa para que esse idoso ele se sinta participante disso, né? Então isso facilita também o entendimento do porquê do distanciamento do seu familiar e a importância dessas comunicações. A ILPI também é responsável, ela tem que ter responsabilidade de passar para a família, de comunicar aos familiares o quadro geral desses idosos, né? Se estão bem, se estão comendo, se está triste, né? Se houve alguma mudança de comportamento, buscar estratégias, se puder, para que esse familiar, o idoso, veja o seu ente querido de longe, né? Respeitando todas as orientações de prevenção, né? E ter criatividade, né?
E essa comunicação com a família, com o familiar, a instituição pode fazer através de ligações telefônicas, de mensagem de texto, de e-mail, né? Então, assim, o que não pode é parar esse elo de comunicação, tá? E além dessa questão da comunicação que é importante, nós vamos ter idosos, né, que eles seguem uma rotina. E essa rotina dentro da instituição, ela não pode parar, tá? Então, os idosos que estão bem de saúde, eles podem estar fazendo algumas atividades, né, lógico, levando em consideração todas as orientações das autoridades sanitárias, da Organização Mundial de Saúde, de distanciamento, uso de máscara, mas a ILPI ela tem que continuar fazendo suas atividades, tá? E ela pode estar criando estratégias de fazer atividade com esses idosos, que não são atividades de grupo, mas que eles não fiquem parados, tá? Então, isso é uma forma também de estar estimulando, né, a comunicação dentro da instituição, tá? E é importante a gente ficar atento que os profissionais das ILPIs têm uma grande importância em todo esse processo, né? E também tem algumas responsabilidades, tá? Então, responsabilidade da família, responsabilidade do cuidador, do gestor da ILPI, dentro desse processo de comunicação. E uma coisa que eu, né, quero finalizar e chamar a atenção de todos que trabalham em ILPI, gestores, cuidadores, profissionais de saúde, é que as pessoas idosas que apresentam algum comprometimento de memória, né, seja uma demência, um Alzheimer, uma demência da doença de Parkinson, algum comprometimento de cunho psiquiátrico, esses idosos eles têm o direito também dessa comunicação com a família, né? Então a gente não pode achar, porque a memória ele não lembra mais, ele não está nem aí se o familiar vai ou não visitar, se o familiar se ausentou. Ele sente sim, ele pode até não saber, não lembrar quem é aquele familiar, que é um filho, uma filha, um sobrinho, mas ele sabe que tem alguém que gosta dele, ele sabe que tem alguém que naquele dia, naquele horário vai vê-lo, e ele pode também ter mudanças de comportamento por conta desse distanciamento. Então, nós não podemos deixar isso de lado, nós não podemos deixar que isso não seja visto, né? Então, esse idoso que, por algum motivo, está com comprometimento de memória, ele é um idoso como os outros, ele precisa desse apoio e ele tem o direito também de ter essa comunicação com seus familiares. Agradeço a todos, né? E em breve estaremos com outras temáticas aqui para discutir.